Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do mercado do Timão. Corinthians segue aguardando propostas por Yuri Alberto e o Timão quer 9 do Grêmio. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Bora conversar com o repórter Thiago Salazar sobre o mercado da bola do Corinthians. Boa noite, Salazar. O ritmo das negociações ainda está lento? Talento sim, Michele. Boa noite para você mais uma vez, para todo mundo que está aqui com a gente. O que acontece, Michele? O Corinthians continua com os salários atrasados. Como a gente vem informando aqui, o Corinthians não tem muita ideia de onde tirar dinheiro para resolver essas pendências atuais com o elenco e também para evitar que sofra novas punições da FIFA por causa de condenações recentes. O Corinthians já pegou empréstimo com bancos, o Corinthians já adiantou receitas de patrocinadores, de cota de televisão. O Corinthians precisa vender jogador, é uma necessidade. Claro que há uma previsão orçamentária para vender jogadores até dezembro, mas há uma necessidade de vender agora, nesta janela. Só que, por enquanto, nenhuma proposta, ou ao menos nenhuma proposta que tenha agradado a diretoria corintiana. Eu falei com um importante empresário, André Cury, que detém ali os direitos de negociação de vários jogadores, inclusive, por exemplo, o Yuri Alberto. E o que ele passou para a gente aqui na TV Gazeta é de que ainda não chegou, por exemplo, nenhuma proposta para o Yuri Alberto sair deste momento. Mas, segundo ele, é a partir do dia 25 deste mês que a janela vai, de fato, começar a esquentar. E o Corinthians, da mesma maneira, espera que essa janela, que seja a partir do dia 25, esquente de vez mesmo. Porque o Corinthians, como eu disse, está, dá para dizer, desesperado para fazer pelo menos alguma boa venda e sanar esses problemas mais emergentes, Michele. Ai, precisa vender, viu? E eu digo o seguinte, lá no Corinthians se arrependimento matasse, né? Que não venderam o André. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala sobre Corinthians. Bom, no Corinthians não paga salário, o Corinthians precisa vender jogador para poder pagar salário, tá conta atrasada. E aí, 3 bilhões em dívidas, desesperado, tá lá agora sim, ó. Vende! E aí, Garrafa? Qual a novidade? A novidade é que o senhor... Qual a novidade? A novidade é que o senhor defendeu não vender o André. Claro que não era para vender. E aí, agora, amigo, Isso. não tem dinheiro para pagar o salário. Para você vender, você tem que vender da forma correta, não vender com aquela proposta ridícula que foi feita pelo Mila. Ah, mas aí ele vai antecipar o dinheiro no banco. Você acha que o banco dá dinheiro para alguém? O banco vai cobrar uma taxa. Vai cobrar juros. Vai cobrar juros. Ou seja, se você tem 10, você entrega 10 para ele, recebe 8, já não são os 10, entendeu? Então, acho que você tem que fazer o negócio, valorizar o seu produto. Por isso está desesperado? Está desesperado. Precisa vender? Precisa vender. Mas não adianta você doar jogador, Miriam. Mas tem um detalhe. A janela vai abrir agora, Michele? Para o Corinthians, como será? É uma janela que vai ou uma que vem? Precisa saber que vem? Não, que vai. Eu acho que é uma janela que vai abrir para ir, não para vir. Que vai. Miller, tá no Transferban, como é que vem alguém? O Transferban não tem janela pro Corinthians. Aliás, com o Transferban pode ir? Pode vender, não pode comprar. Não pode comprar, exatamente. Então vai vender meio time. Ai, senhor. Talvez tem proposta, Michele. Tem que vir proposta. Não é assim. Miller, você tem muitos contatos, arranja uma proposta pro Corinthians. Salazar, volta, Salazar, para a conversa, mas traga uma notícia boa, Salazar. Por que tem jogador importante deixando o Grêmio e que pode caber em muito time grande aqui do Brasil? Conta pra gente esse babado, Salazar. Olha só, Michele, a gente está falando do Arthur, já chegou a ser volante da seleção brasileira, ele pertence à Juventus da Itália, tem contrato lá com a Juventus até o meio de 2027, estava emprestado aqui ao Grêmio, só que Arthur e Grêmio não conseguiram chegar num acordo com a Juventus para a renovação desse vínculo de empréstimo. Portanto, acabou a passagem de Arthur pelo Grêmio. Só que ele só fez 10 partidas no Campeonato Brasileiro, abaixo do limite. Isso significa que os clubes brasileiros podem contratar o Arthur, se entrarem em acordo com o jogador e com a Juventus da Itália, para seguir agora essa sequência de segundo semestre. Ele está com 29 anos de idade.
não vive mais aquela grande fase que levou ele para a Europa, mas será que ele não se encaixaria bem por aqui em algum time de São Paulo, Michele? Bom, time de São Paulo, Arthur, vamos pensar. Corinthians, tem como? Não, transferban. São Paulo, tem como? Não se encaixaria bem no São Paulo? Se tivesse dinheiro, São Paulo também não tem dinheiro, mas não tem dinheiro. E se encaixaria o Arthur do Grêmio em São Paulo? Não, o São Paulo tem o Marcos Adriano ali, né? O Marcos Adriano não precisa do Arthur. Veja bem, o Arthur, quando saiu de empréstimo do Grêmio, da Juventus para o Grêmio, a imprensa massacrou o Arthur, dizendo assim que ele ficou muito tempo na Juventus e não jogou nada lá. Quer dizer, não é aqui que ele vai resolver, até porque é um outro Arthur, não aquele do começo de carreira. Então, para o meu tricolor, não serve. Você acha que caberia? É um jogador que, apesar de estar no mercado, você não precisa pagar a transferência dele para um clube, tem que acertar diretamente salários, né? com ele, né? Numa condição menor, mas você vai... Os clubes já estão endividados, vai investir mais no Arthur. Aí e não é jogador que resolve. Vai acrescentar, o que vai acrescentar? Santos e... Quem é outro? Santos, Palmeiras. Bom, Palmeiras caberia o Arthur no Palmeiras? Não. Fora do perfil do Palmeiras. E no Santos? No Santos. No Santos, qualquer um que chegar pode ajudar, mas não é o caso do Arthur, que não vai custar Ele pouco. não vai resolver. Bom, gente, esse ano... Carlos Vinícius, né? O Nicola deu a informação que o jogador interessa ao Corinthians. É verdade, não é para essa temporada, até porque ele já atingiu o número de partidas lá pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro. E é um atleta que interessa, sim, ao Corinthians, e o Corinthians tem uma ótima relação com o empresário do Carlos Vinícius, que é o mesmo que trouxe o Lingard, né, para o Corinthians, e que também ofereceu recentemente ao Corinthians o Bakayoko. Então existe uma ótima relação, é um empresário sério aí no futebol, que tem uma relação muito boa com o Corinthians e que já avisou que existe a possibilidade. Só que o Grêmio passa a ser a prioridade, né? Por ele jogar já lá no Grêmio agora, né? O Corinthians havia rejeitado ele na temporada passada e o Grêmio o aceitou. Então, assim, mas existe um desejo muito grande, né? Do Carlos Vinícius jogar no Corinthians. Agora vai depender, né? Depender aí se realmente o Grêmio não vai querer o jogador, enfim, ou o Corinthians, né, fazer uma proposta ali melhor que a do Grêmio, tá? Mas tudo isso pro ano que vem. Então, só tirando essas dúvidas para vocês de jogadores que estão na pauta aí da cúpula corintiana, mas que talvez nem defendam o Corinthians, mas é bom para a gente esclarecer e trazer esses detalhes para vocês. Um oferecido, um avaliado por Diniz e um sendo avaliado para o próximo ano, inclusive já até oferecido para o próximo ano, que é o Carlos Vinícius. Informações trazidas pelo jornalista Jorge Nicola dão conta do interesse do Corinthians no centroavante do Grêmio, Carlos Vinícius, para 2027. O time paulista, no entanto, já sabe das dificuldades em função da prioridade do jogador em renovar o seu atual contrato com o time gaúcho. Os paulistas estão em busca de mais um centroavante em função da possível perda de Yuri Alberto, que já declarou o desejo de sair para a Europa no meio deste ano. O Carlos Vinícius é um nome no radar do Corinthians já há várias janelas. O clube quer um substituto para Yuri Alberto e atualmente os reservas são Guinegão e Pedro Raul. Ouvi o seguinte de um dirigente do Corinthians, para quem perguntei se o Carlos Vinícius interessaria, abre aspas, ele seria um ótimo nome, mas pelo que sabemos, ele está dando prioridade para a renovação com o Grêmio, revela o jornalista Jorge Nicola. O Grêmio, no entanto, se mostra muito tranquilo sobre a renovação com Carlos Vinícius, cujas tratativas já se encontram em andamento. Ele próprio já declarou o desejo de querer permanecer na arena por mais tempo. O tricolor também foca suas atenções nas renovações com Amuzu e Pavon. Eu falo que está tranquilo. Ambas as partes sabem o que querem e estão felizes. Mas a verdade é que temos tantos jogos que nem dá tempo para sacramentar alguma coisa. Mas ambas as partes sabem onde querem chegar e, no fundo, o que importa é o trabalho dentro de campo. Nós viemos para empatar, mas temos que valorizar por tudo o que aconteceu. Meu contrato só acaba no fim do ano e teremos tempo para resolver isso, mencionou Carlos em entrevista recente.